Fala aí galera, eu sou o T e será que temos um novo meta? Afinal de contas, quem diria, né, que ter carta quebrada podia simplesmente fazer um deck do nada virar pelo menos uma engine competitiva. Hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre algumas questões do YCS São Paulo que rolou nesse último fim de semana. Infelizmente é um torneio bem importante que não recebe a atenção devida por parte da Konami. O torneio não foi streamado, então... Pois é, o Open da Espanha foi streamado nesse fim de semana, mas o nosso YCS aqui na América Latina não é. Fazer o quê? A gente já sabe que isso ia acontecer, mas gostaria muito que tivesse sido streamado esse torneio. Não foi. Tivemos algumas questões em volta, né? Afinal de contas, você já sabe como tá o formato. Se acompanha o meu canal, você tá ligado como que funcionam as coisas. E aí, no último fim de semana, nós tivemos, cara, o Crystron Canine, né? Vou até colocar aqui, ó, o Crystron na tela. O Crystron Canine como sendo um dos grandes protagonistas do último fim de semana, né? Afinal de contas, vocês viram lá que no YCS que rolou na semana passada em Anaheim, o campeão foi o Crystron com o Canine foi contra o Yumi? Foi contra o Yumi, né, do Cameron New. E antes disso teve aquele deck de Onomatic que também foi bom. Então a gente tava indo por um rumo onde o formato tava se encaminhando para potenciais board breakers. Como vocês viram lá, eu comentando com a engine até de Mitsurugi, né, com Mitsurugi e Yumi sendo as principais opções do formato, a gente via que o teto da galera tava meio baixo, então a galera se sentiu confiante para tirar um pouco de hand trap, o que sempre abre espaço para ter FTK, né? Quando esse tipo de coisa acontece, os FTKs eventualmente sempre acabam aparecendo. E a galera volta a ficar com medo e volta a ficar usando Hand Trap. E nós temos algumas Floodgates no formato que são bem escrotas, tá? Tanto o Mioni, você pode usar o Mioni em deck de Canine, como o próprio Crystron, por exemplo. Eu comentei também lá no outro vídeo, né, que você tem dentro do deck de Utopia, você tem a jogada do Protoss, que você também acaba fazendo porque não mexeram na Banshee ou algo do tipo. E dentro do deck de Mitsurugi puro, que tem uma cancha de ser um deck interessante, saudável pro formato, você faz o Fossil Dyna, cara. E o Fossil Dyna também é uma carta bem escrota, porque você passa, olha só quem diria, mais ponte de rank 4, né? O Galan Granite pega o Fossil Dyna. Então assim, cara, basicamente, o teto do formato tá baixo, você vai tirar Hand Trap, beleza, mas a galera vai estompar o teu boy com esse tipo de coisa. Por causa disso, eu imaginava que o formato aqui no YCS do Brasil não seria semelhante àquilo. Porque a gente no Brasil já tem tendências a usar um decks com múltiplas hand traps. Isso já é uma tendência que foi colocado pelo nosso grande ídolo, Fala Galera, Paulo Perreixota. E aí, por causa disso, muita gente no Brasil joga só dessa forma. E esse é o jeito correto de se jogar Yu-Gi-Oh! E principalmente nesse momento do formato onde vocês viram um monte de FTK, eu achava meio natural que a gente fosse esperar que esse deck não fosse se criar e que teriam mais decks de hand trap. Mas disso você já tá ligado e tal. E a gente esperaria que o grande deck de Yumi, porque seria alguma versão de Yumi, que iria ganhar o torneio, né? Ia estar jogando com o Mitsurugi. Acabou que fomos surpreendidos. A tech que apareceu e que foi absurda, que eu acho que é o que vale destaque inicial, é a engine de Solfachord, ou Solfachord, né? Parece que é assim que tem que chamar. A engine de Solfachord. Se você não tava ligado, a engine de Solfachord veio e foi absurdamente boa pra ser usada nesse evento. Eu confesso que eu tava meio por fora disso, tá? Não lembro de ter visto um deck performar super bem, mas eu vi no DB recentemente algum jogador brasileiro, não lembro exatamente quem era, mas era um jogador brasileiro com certeza, treinando com esse deck aqui lá no DB, e parece que já tava rolando entre os pro players, né, essa vertente deck de Solfachord. Eu tava completamente por fora e foi uma das vertentes muito interessantes. Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre essa parada do Solfachord, porque se você não sabe, existe uma puta custom card que eles lançaram no Doom of Dimensions, que é essa carta aqui. Quem diria que fazer uma carta roubada com absurdos efeitos fariam essa engine ser relevante? Eu comentei um pouco com você nesse vídeo aqui em cima sobre idiotização e tal, quando eu tava tentando comentar sobre a Forbidden Crown, eu comentei um pouco sobre a idiotização do jogo e cartas com efeitos absurdos igual Happiness. Mal sabia que seria a nova engine de Yumi. Vamos acompanhar um pouco sobre isso, meus amigos. O assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela tá parte do resultado do YCS de São Paulo, que não é o foco do meu vídeo hoje, tá? Hoje eu não quero comentar exatamente sobre os acontecimentos, sobre quem ganhou, até porque tá faltando a decklist do campeão, né? Que foi um argentino, que infelizmente o desgraçado veio aqui e ganhou o YCS. E parece que pelo segundo ano seguido, né? Acho que no ano passado foi ele também que tinha ganho. Esse mesmo cara aqui, não tenho certeza. E aí o vice-campeão, o campeão foi o Reich, né? Queria que o Reich tivesse ganho, mas infelizmente não foi dessa vez. Mas ainda assim, brabo pra cacete, foi o vice-campeão aqui. Seguido por outro argentino, jogando de Yumi Mitsurugi também, o Reich foi de Yumi Mitsurugi, né? E aí o top 4 foi fechado aqui com o deck de Dracoteio, então dentro do top 4 tivemos 2 Dracoteio,
E nenhum deles é brand de Dracuteu, aparentemente. Ele foi usando o Dragon Chaos, né? O Light and Dark End e tal. Tem aqui o Malice, que também foi top 8, Malice. Legal. Blue Eyes foi top 8. E tem o Franco Pessano, que foi top 8 com o Yumi Mitsurugi também. Além do Bismarck Jorge Neto fazendo... Mano, esse maluco aqui é o cara que é daqui de Imperatriz? Acho que não, né? Não sei. Eu acho que é. Será que é? Eu não sei se é o cabo. Tem um maluco aqui que joga na localzinha aqui do lado da minha cidade. E que o nome dele é Bismarck. E inclusive eu vi ele jogando no DB um dia desse com o Mitsurugi puro. Não sei se ele tá jogando aqui, mas se fosse seria legal. Enfim, dito isso, é mais ou menos isso aqui que teve de resultado. Mas o que eu quero comentar com vocês é a decklist do Juninho Bregion, que é esse cara aqui que foi top 16, tá? Assim, o top do torneio realmente é o top 8, porque esse é o top estabelecido pela Konami, mas ainda são dados reportes e os profiles da galera ainda é colocado dessa forma, apesar de que não é, enfim. Mas ele foi o top 16 aqui, né? Jogando com o deck de Yumi. Tem outro cara que jogou aqui, ó, mas ele jogou com o Yumi Mitsurugi Solfaccord, Poggers e o Paulo. Ele tá por aqui? Deixa eu ver. Paulo. O Paulo não tá aqui, ele não ficou entre os 32 pra ter a decklist, mas eu acho que o Paulo também usou, tá? O Paulo PRJ. O Jesse jogou de Dracoteio, não tava ligado. Ou pelo menos não tá aqui o nome. Enfim. E aí, mano, eu só queria dar destaque pra essa engine. Ela não foi o top 8, não foi o campeão. Mas por que então que eu tô comentando sobre isso? Porque é uma engine diferente que, sinceramente, eu não tava por dentro de que isso seria interessante. O esboço da decklist é mais ou menos esse aqui, tá? Essa é a decklist que o Juninho Bregion usou pra poder jogar o ICS. E aí ele usou aqui, ó, Tree-Off do gato, Copo Tree-Off do gato Marshmallow, Two-Off do Batata, Two-Off do Pirulito. Até aí tudo certo, né? Da engine de Yumi. Daí você tem também um One-Off só da Surprise, né? O uso do Marshmallow fez você diminuir o uso de Surprise no deck, 2 de cada Field Spell, e aí Hand Trap pra caralho, tá? Onde você tem Tree-Off de Fua, Tree-Off de Ash Blossom, Tree-Off de Draw, Tree-Off de Purge, além de Two-Off de Nibiru, Two-Off de Belly, Two-Off de Impermanence. Puta que pariu! Quero ver você me dar FTK, irmão. É mais ou menos isso que eu imaginava, que seria o core dentro desse torneio, tá? É claro que aí tem outros decks que a gente precisa dar uma olhada, mas enfim, é mais ou menos isso que eu já imaginava. E tem a engine de Solfaccord, onde você tem Tree-Off dessa menininha aqui, que é um normal summon, essa menina aqui que você usa, e essa outra que são os Garnets da engine, mais ou menos, apesar de que esse Garnet entra e busca carta, então... E aí você tem também o Tree-Off da carta, de uma das cartas mais quebradas lançadas nos últimos anos. No Extra Deck, o que você precisa incluir para uso disso é um Link 3 de Solfaccord, então tem vertente de combo que você vai ver por aí, que inclusive eu vi o vídeo do Bota, né, hoje ainda, mostrando o combo que passava por dentro da Beyond, né, da Beyond the Pendulum. E aí ele gravou esse vídeo há muito tempo, mas esse deck, por exemplo, não usa Beyond the Pendulum, porque você não precisa para poder jogar, né. Então... vamos tentar dar uma olhada do que isso é capaz e por que essa engine é usada. Assim como qualquer engine que junte 2 nível 1 no campo, vocês sabem que cola dentro do deck de combo de Yumi, você pega o Engage no drone, drone no Kagari, Kagari no drone, drone cria o token, você tem um Link 1 com um token 1, que aqui vira o Synchro 2 de Yumi, e a partir daí é full combo. O Mitsurugi não te dá isso, por exemplo. Tanto que a gente conversou, né, no deck de Yumi Mitsurugi aqui. Beleza que o Yumi vira Mitsurugi, depois faz o Arclight, Link, e depois volta o Arclight com o Sansara, né, com o gato. E aí você transforma Yumi em Mitsurugi sem desviar tanto da tua jogada, que é bem interessante. Mas pra transformar o Mitsurugi no Yumi você não consegue, a não ser que você faça o Zombie Vampire, mille e encontre as cartas, porque ambos milam cartas. Se o cara de lá tá de Yumi, você pode roubar pra você, e você jogando com o Mitsurugi Yumi, se não forem 60 cartas, se forem menos, a chance de você milar também o Yumi pra você é relativamente alta, né, o que pode vir a ser interessante. Sem falar que se você usa aquele deck do Thrift, por exemplo, né, você pode invocar, fazer o Link da Azaleia, se for Light and Dark, né, pra poder virar um Link 1, que pode vir a ser um Thunder. Enfim, todo mundo já tá ligado. Então, se você tá vendo uma engine sendo usada no deck de Yumi, provavelmente você já sabe que o objetivo é colocar 2 nível 1 no campo, mas tem que ter algum aparato a mais em volta disso. O que o Sky Striker te dá é a galera nem usa como carta de versatilidade, pra falar a verdade. Eu poderia te dizer que o Sky Strike é usado como versatilidade. Por quê? Porque o Engage pode pegar o Sharkeno, e pode pegar mesmo. Você pode usar isso contra o Mitsurugi, sabe? Porque o Mitsurugi tá no formato agora. Dá pra fazer, mas ninguém vai buscar o Widow Anchor, Afterburner, esse tipo de coisa. Ninguém vai usando. Você usa basicamente como sendo o One Card Combo de Yumi como Special Summon sem gastar o normal dos gatos. É basicamente isso. E aí outra engine que você usa como Mitsurugi é principalmente pra
quebra de mesa pra cima, né, dos decks, como por exemplo o próprio Yuumi, porque o Murakuma entrando dando Raigeki é absurdamente quebrado jogando contra o Yuumi, tá? Você não tanca, é um dos motivos pelo qual o Yuumi tá tendo que usar outras coisas pra tentar te ajudar no meio do caminho. E aí que o Yuumi entra como parte dessa solução também. E outra coisa é que é uma engine que é de luz, né? São monstros de luz e terra, então eles não atrapalham você usar o Dominus Purge caso você queira usar o que é potencialmente interessante. Algo que o Mitsurugi não deixa você usar, por exemplo. O Mitsurugi não deixa usar o Dominus Purge e você acaba não podendo usar o Dominus Impulse por causa dos Yuumi também. Então, se você joga de Mitsurugi, você tem o Dominus Impulse, e aí se você usa Yuumi, Mitsurugi, você não pode usar o Dominus Impulse. Se você usa o Dominus Purge no deck de Yuumi puro, beleza, mas se você põe o Mitsurugi, você não pode usar essa Dominus também. Mas, usando o Solfa Cord, você consegue. Mas o que isso te dá? Eu quero tentar mostrar pra vocês aqui, dentro do DB, uma paradinha que eu tive que dar uma olhada que eu não encontrei em nenhum lugar mostrando exatamente como que você faz. Pode ser que a jogada esteja errada, tá? Mas é que eu fui tentar entender o que tava rolando. E aí, basicamente, os bichinhos, pra quem não conhece, é o seguinte, bicho. O efeito dessa menininha aqui, eu ainda não comentei sobre ela, então a gente vai tentar se atentar aqui. O deck de Solfa Cord, ele foi mudado com essas novas cartas, porque, como eu disse, tem questão de idiotização. A Konami, quando vai lançar uma carta pra algum deck e quer transformar isso em potencialmente algo interessante, o que eles fazem? Eles roubam no efeito, eles fazem um efeito com uma carta só, que tem um monte de efeito absurdo. Então, e aí, o que isso faz? Isso muda a característica de um deck X pra poder virar uma coisa como a gente é acostumado, que é um deck de one card play, que usa 20 hand trap. Basicamente o Solfa Cord mudou do que ele era, um deck que tinha mudança das escalas, par e ímpar, que tinha que fazer uma manutençãozinha, tinha uma gimmick própria, sabe? Por mais que ele fosse ruim. E aí, é um deck de pêndulo, com um monte de carta e tal, então isso foi trocado, porque as novas cartas te fazem ter play com pouca carta. E aí você tem espaço pra usar 20 hand trap. Pra isso, eles têm que roubar e colocar efeito roubado em cartas de um deck ruim. Basicamente isso. Então, a Primoa aqui, que é essa menina que você usa, ela tem um efeito na Pêndulo Zone, que quando você vai fazer Pêndulo Summon, você pode escolher um Solfa Cord na tua Pêndulo Zone e retornar pra mão. Pode ser ela mesma, pra ficar na tua mão, pra potenciar as coisas. Mas o efeito que a gente quer são dois. O primeiro deles é que você vai poder fazer Normal Special dela e buscar um Solfa Cord Card, beleza? Normal Summon dela é efeito, pega um Solfa Cord Card. Esse efeito por si só não é nada demais, um monte de carta tem esse efeito, mas a carta que é realmente custom card é essa aqui, mano. Essa carta aqui, ela é ofensiva, tá? É uma das melhores cartas já lançadas, mas que, de novo, eu já comentei com vocês no vídeo lá da Forbidden Crown, que eu falei um pouco sobre idiotização do jogo. Acho que eu vou fazer um vídeo específico falando sobre isso. Ela, basicamente, tá sendo uma espécie de padrão, pelo que eu tô entendendo. E, de novo, é o artifício que a Konami tá tendo, de tentar deixar decks ruins receberem suporte e ficarem bons pra caralho. O que você faz? Você pega 3 efeitos diferentes e mete numa carta só. Ao invés de você lançar 3 cartas, você lança uma. E essa uma carta tem 3 efeitos. Desses 3 efeitos, você pode usar os 3. Claro que não na mesma ativação da carta. Mas se eu ativo essa carta, faço o efeito dela, eu busco o outro e ativo de novo, eu posso de novo dar o efeito dela. Eu até usei o exemplo da Dispel, né? Que é a spell do Noble Knight, que você pode fazer a mesma coisa. Você ativa ela da Branded Fusion e você pega outra e ativa ela e pega uma carta Gen. Completamente absurdo. Essa carta tem 3 efeitos, tá? E aí você vai poder ativar o efeito é Hard One Spontânea, a carta não. Porque a carta tem 3 efeitos, eu posso usar os 3. Se eu tiver cartas pra fazer isso. Primeiro efeito, descarte uma carta e se fizer, adicione 2 Solfa Cord Pendulum, com escalas diferentes, né, do deck pra tua mão. E aí você pode ainda Special Summon Solfa Cord Pendulum da tua mão, pelo número de monstros que te controla mais 1. Então, como o oponente tem 0 monstros, 0 mais 1, eu posso fazer summon de um bicho. Então no T0 eu ativo ela, busco uma carta e baixo Special. Inclusive, eu posso fazer a jogada com ela, né, ativando ela, pegando a Primoa e baixando a Primoa, por exemplo. Nesse caso, eu vou ativar o efeito dela, por isso que eu tenho o draw na mão, tá? Pega 2 Solfa Cord do deck, pode baixar um Solfa Cord da mão, pum, e aí você descarta a carta, né? Na verdade, descarta primeiro, depois busca, enfim. Então a gente pega essa escala e essa menininha. Essa menininha aqui, ela diz que se ela é normal espécie, pode assinar um Solfa Cord Pêndulo. Beleza, então você vai pegar, então, um bichinho do deck na mão. Pega outra Primoa, porque a engine só tem essas cartas aqui, ó. Todas as cartas estão aqui. Me lembro até um pouco a engine de Melody no Snake Eye, tá? É mais ou menos o mesmo propósito, com a diferença de que o Melody não tinha ligação direta com o Snake Eye, tinha que passar por dentro da menina. E aqui os Solfa Cord podem sim ter ligação direta com o Yuumi, porque eles são nível 1. Aqui no caso, o que a gente precisa fazer é transformar essas cartas na nossa jogada de Yuumi, que é ter 2 nível 1 no campo. Do jeito que tá aqui, eu poderia já ter um bicho nível 1 com o nível 1,
Eu poderia simplesmente fazer o Linkuriboh e aí já sincrar. Eu poderia transformar uma delas aqui no Linkuriboh e sincrar pra fazer o Yume que busca. Mas aí seria a mesma coisa de fazer o Engage. O Engage nem gasta norma, então seria melhor eu usar o Sky Striker, sabe? Mas não é o caso, não é o que a gente quer fazer aqui. Primeiro, você vai juntar os dois no campo pra poder fazer o MyP, que é um Link 2 genericão, tá? Um Link 2 genericão que é pra evitar de você ficar usando cartas tipo o Link 2 Sulfacord, que pode até ser que faça plus, ou o Link da Beyond the Pendulum, que também faz plus. Mas não precisa, porque come slot desnecessário no extra deck. Fazendo o Link 2 genérico com o IP, que tem a seta pra baixo, a gente pode ativar as escalas agora e pendular. Basicamente isso, você vai pendular agora, pum, pum. Um tem escala 0, o outro tem escala 9, então a gente pode pendular nível 1, tá? Tranquilo. Pendulou o nível 1, tem algum efeito ainda pra fazer aqui delas no campo? Não. Eu posso transformar agora no link de... Eu transformar uma delas no Linkuriboh e juntar pra poder fazer o Synchro do Yume? Posso, mas de novo também não é o que eu vou fazer, porque senão pra que eu tô usando essa engine? Eu tô usando essa engine pra eu fazer coisas diferentes que a Engage não me dá, por exemplo, tá? E aí você faz a Grand Sulfacord Colia. E aqui é que tá o grande bagulho dessa engine. Duas coisas vão acontecer agora. Primeiro, essa escala, ela tem um efeito parecendo um Rise or Cross, que também é um vídeo que eu ia fazer. Eu fiz a thumb pra fazer um vídeo falando sobre tendências, e uma dessas tendências é negar a resolução. O efeito dessa mina é o seguinte, ó. Quando o oponente ativa o efeito de monstro no campo, quando ele ativa o efeito de monstro no campo e esse efeito iria resolver, você controla um Grand Sulfacord, ou seja, um Sulfacord grande, Lynx nesse caso, você vai poder negar o efeito, e aí destrói essa carta, destrói a Solfégia, né, essa menininha aqui. Então ela é uma espécie de Rise or Cross se você tiver o Link, o Grand Sulfacord, tá? E aí ela nega efeito de monstro, mas só nega efeito no campo, tá? Nega a resolução do efeito do bicho, não gera chain. Então o cara baixa o bicho lá, por exemplo, ele baixa um Habakiri não, Murakumo. Ele baixa um Murakumo e vai dar Raigeki na tua mesa de Yume. Então, ele esconde isso na Chainlink dependendo do como aconteça esse Raigeki. Ele pode fazer um Murakumo tributando Habakiri. Então se ele faz um Murakumo tributando Habakiri, ele põe Murakumo no campo Chainlink 1, Habakiri no cemitério Chainlink 2. Se você tem uma negação pro Habakiri, tipo alguma carta que você vai negar, como por exemplo o Omni Negate do Link 3, ele é driblado pelo Chainlink. É driblado pelo chain block que o cara faz. Mas se você tem um Rise or Cross, por exemplo, você nega na resolução. E negando a resolução, você pode negar dentro das chain links. Então, não importa que o cara te dê chain block. A escala nega e se destrói. E aí você protege a tua mesa de tomar a coisa que você teme, que é o Raigeki do Murakumo. Enfim, mas além disso, você ainda tem a Grand Sulfacord, que ela tem um efeito que, uma vez por turno, quando o oponente ativa uma carta, o efeito aí é overall, tá? É um Omni Negate de fato, não é só no campo. Você pode Special Summon um Sulfacord card com a escala ímpar, né? Odd, Pendulum Scale da tua Pendulum Zone na zona que essa carta aponta para. E se fizer, você nega a ativação e você pode adicionar um Sulfacord Pendulum com a escala par do deck pro extra deck. Tá bom, é isso o efeito dela. Basicamente ela nega. Pra negar, ela tem que ter um Sulfacord com escala ímpar na Pendulum Zone, tá? Tem que ter alguém com escala ímpar na Pendulum Zone. Aí ela nega qualquer coisa. E além disso, ela tem que invocar o bicho pra onde ela aponta. Então, pra negar, ela tem que conseguir invocar uma escala ímpar na Pendulum Zone pra onde ela aponta para. Com isso, eu tenho agora coisas diferentes que o Mitsurugi não me propicia e que o Sky Strike não me propicia pra jogar de Yume. Porém, beleza, eu consegui colocar um Omni Negate aqui ou ter uma negação de monstro aqui. Beleza? Se o cara ativa efeito de monstro no campo, beleza, eu posso negar com a Solfégia. Aí destruo ela. Se eu faço isso, eu perco a negação da colinha aqui, ó, da Grand Sulfacord. Mas se eu dou o efeito dela, eu subo a escala ímpar, eu perco a negação da Solfégia, mas eu neguei e destruí uma carta do cara. Overall. Então, pra tomar Nibiru, a Solfégia, por exemplo, não me protege, mas a Sulfacord protege. Se eu for tomar um Chain Block de um Murakumo, a Colia aqui, a Grand Sulfacord, ela não me protege, mas a menininha aqui protege, o que te dá uma diversidade interessante. Porém, o que eu faço agora pra jogar? Eu tenho que comprar o Yume da Normal Summon? Não, é o Yu-Gi-Oh! 2025. Isso é inviável. Tem que comprar a carta pra fazer jogada, olha só. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar a jogada, porque a Primoa aqui, ela não é um Normal Summon que busca uma carta Sulfacord apenas. Ela tem um segundo efeito, que se você Link Summon um Sulfacord monstro, você pode adicionar um Sulfacord card face up do extra deck ou cemitério pra tua mão. E é aí que a gente vai de novo pegar a Sulfacord Happiness. O primeiro efeito dela, você descarta e busca 2 Sulfacord e baixa um da mão.
mas ela tem outros dois efeitos. O segundo é que durante a sua main phase desse turno, você pode conduzir um Pendulum Summon de um Sofa Cord em adicional ao teu Pendulum Summon. Eu já fiz Pendulum Summon, mas ela me dá outro. E ela tem um terceiro efeito, que você Special Summon 2 Sofa Cord Card da tua Pendulum Zone. No deck puro, isso pode ser bom, mas eu não quero ativar ela pra poder baixar essas duas meninas pra eu ter um nível 1 a mais. Por quê? Porque aí eu perco a escala ímpar na Pendulum Zone, a Grand Sofa Cord não é negação, e também outra coisa que vai acontecer é que a Solfeja não vai estar na Pendulum Zone pra poder negar, então eu perco tudo que a engine me dá pra poder botar os bichos no campo e jogar de Sofa Cord. O deck não é Sofa Cord, o deck é Yuumi. Então, o efeito que me é interessante aqui é o efeito de ativar ela e me deixar fazer um Pendulum Summon a mais. Lembrando, eu já dei efeito dela, descartei, peguei duas do deck e baixei uma da mão, absurdo. E ela ainda me deixa fazer um Pendulum Summon a mais. Pelo amor de Deus. Então agora eu posso pendular de novo. Eu só tenho uma no extra deck. Tudo bem, eu não preciso ter a Beyond the Pêndulo pegando uma mais, eu não preciso ter o Link 2 que me dá outro tipo de plus de carta Sofa Cord. Eu não preciso mais, eu só preciso disso. E agora eu tenho um nível 1 e um nível 1 no campo, que um deles vira Linkuriboh e o outro também vai poder juntar pra poder fazer o Synchro Yuumi. E é isso aí, é isso aí. Agora, isso aqui eu preciso mostrar pra vocês, esse combo, eu preciso mostrar? Não, né? Porque você sabe o que o Yuumi faz. Você vai poder baixar esse menino, parará, parará. Eu tenho o vídeo comentando combos do Yuumi com o Mitsurugi, nesse vídeo aqui em cima. E lá eu mostro um monte de combo de Yuumi pra vocês e todo mundo já tá careca de saber como funciona. O que eu queria mais mostrar era a engine de Sofa Cord, como que você consegue conectar um monte de coisa absurda no Yu-Gi-Oh! Porque não tem lock nessas desgraças, né? E aí a Konami vai lá e lança uns custom card doideira como esse. Enfim, esse custom card foi incrementado dentro de um deck meta no momento, que é o deck que qualquer engine de nível 1 que exista vai virar esse diabo desse gato aqui buscando um copo. E é basicamente isso que acontece, tá? Então, esse vídeo era pra comentar especificamente sobre isso, Sofa Cord Yuumi, tá? Os demais desdobramentos dentro do ICS do Brasil, eu vou fazer um outro vídeo, porque eu quero ver o vídeo do campeão, e eu acho que eu vou tentar chamar alguém que participou desse torneio pra conversar comigo sobre o torneio, porque é o primeiro torneio que teve no Brasil aqui com cut de arte pra top 8, com aquelas regras do tempo e tal, então gostaria de conversar um pouco sobre formato, também conversar um pouco sobre o torneio em si, e aí eu vou ver se eu chamo alguém pra participar aqui comigo pra gente debater mais sobre o ICS. Queria ter participado, não pude. Teve sorte o cara que ganhou que eu não participei, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais, meus amigos. Tchau, tchau.